Olá, futuros etequianos. Quem acompanha meu trabalho no blog e agora no canal, sabe que costumo resolver questões da ETEC envolvendo matemática e física. Então, atendendo a pedidos, eu vou mostrar neste vídeo quais os conteúdos de matemática costumam ser cobrados nas provas das ETECs. O conteúdo mais cobrado nas provas das ETECs envolve o conceito de proporcionalidade, onde nós temos razão, proporção, a famosa regra de 3 e porcentagem. É muito difícil uma das questões de matemática das ETECs não envolver esse conceito. Então é necessário você estudar bastante esse conteúdo. Grandezas e medidas é outro conceito que é muito cobrado. Sistema métrico, conversão de unidade, escala. Então é comum durante as resoluções o enunciado apresentar as unidades em metro, mas a resposta está em centímetro. O enunciado, os dados estão em quilogramas e você tem que obter a resposta em gramas. Então essa conversão de unidades, conhecer o sistema métrico é importante. Saber um pouco de equações também ajuda na resolução. Você entender sobre as incógnitas, como trabalha essa parte da igualdade entre dois valores, saber diferenciar a equação do primeiro grau do segundo grau, a forma de resolução dessas equações. A fatoração não é cobrada de forma direta, mas você conhecendo esse conceito, você pode obter uma certa agilidade na resolução, ganhando tempo. Dentro do conceito das equações, as frações mais importantes são aquelas na qual a incógnita, ou seja, aquela letra, aparece no denominador. Então é importante você saber o que acontece nesse tipo de frações. Nas questões que eu resolvi da ETEC, até agora eu só encontrei sistema de equações envolvendo duas incógnitas, que a gente resolve na base da substituição. Agora o conceito de geometria é o mais variado que aparece nas questões da ETEC. Primeiramente é importante você conhecer o conceito de ponta e reta, o que é um segmento de reta, o que é um ângulo, quais são os tipos de ângulo que são mais comuns, o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, quando uma reta é perpendicular, o ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso, o que acontece quando nós temos ângulos opostos pelo vértice. Geralmente, esses conceitos não estão envolvidos diretamente no enunciado. Então é necessário você conhecer esses três conceitos para entender o enunciado e desenvolver a sua estratégia de resolução. E o teorema de Tales, que está relacionado em muitas resoluções de exercício. Então, uma atenção especial aí ao teorema de Tales. Outro assunto da geometria que costuma ser cobrado são os polígonos. O que é um polígono, os elementos de um polígono, os tipos de um polígono. O conceito de polígono está relacionado às figuras planas. Então, quadrado, retângulo, trapézio, o hexágono, são todos polígonos. Esses conceitos de polígono aparecem ocultos em figuras no enunciado. Então, você tem que analisar bem o enunciado. Junto com os polígonos, nós temos as figuras planas. Então você tem que conhecer os tipos de figura plana, como que calcula o perímetro. Então você tem que saber como que você vai calcular o perímetro de um quadrado, de um retângulo, de um trapézio, ou de outras figuras planas. E calcular a área. É interessante você decorar a forma de calcular a área do quadrado, do retângulo, do trapézio e do triângulo. Essas figuras aí são as principais que costumam aparecer nas provas das ETECs. Caso seja necessária uma figura mais complexa, você consegue dividir ela em outras figuras que você conhece. Então às vezes você pode dividir uma figura, tem um formato diferente, e você pode obter um quadrado, um retângulo, ou um quadrado, um triângulo, e você calculando as áreas deles separadas e somando, você obtém a área da figura. O triângulo é um polígono de 3 lados, que é muito estudado na matemática.
Então você tem que conhecer os tipos de triângulo. O conceito de semelhança de triângulo é muito cobrado na ETEC. É comum nas provas das ETECs aparecer uma ou duas questões envolvendo o conceito de semelhança de triângulo. E esses triângulos estão ocultos em imagens que aparecem no enunciado. A geometria é uma das partes mais antigas da matemática. E muitos dos termos usados na geometria foram mantidos, que é o caso da congruência. Então, quando você fala que dois triângulos são congruentes, quer dizer que esses dois triângulos são iguais. E o outro assunto é o Teorema de Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras. É importante conhecer um pouco sobre a circunferência, as propriedades da circunferência, o que é uma circunferência, os elementos que estão envolvidos na circunferência, como corda, flecha, raio, diâmetro. O número π é o número que está envolvido com a circunferência e aparece muito nas questões o número π. A área da circunferência, o perímetro, as fórmulas para calcular essa área e esse perímetro é interessante a gente conhecer, decorar. Também na geometria nós temos os sólidos geométricos, mas é difícil você ver na questão aparecer diretamente um cilindro, um paralelepípedo, um cubo, uma esfera. Mas no enunciado apresenta, por exemplo, uma bola, que é uma esfera, aparece um planeta, que é uma esfera, aparece uma caixa de leite, que é um paralelepípedo, aparece uma lata de óleo, que é um cilindro. Então você vai observar a imagem, mas você tem que conhecer o sólido geométrico que aquela imagem representa. Então, dos sólidos geométricos, é interessante a gente conhecer um pouco dos elementos, das propriedades, dos tipos mais comuns, como se calcula o volume. E outro assunto da geometria, que é muito cobrado nas provas das ETECs, é a trigonometria aplicada no triângulo retângulo. É importante você saber que o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. O cosseno de um ângulo é a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. A tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao mesmo ângulo. E é interessante também você conhecer um pouco dos arcos notáveis, que são o seno, cosseno, tangente dos ângulos de 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Outro conteúdo que costuma ser cobrado nas provas das ETECs envolve gráficos e tabelas. Então é interessante você conhecer os tipos de gráfico, como que faz a leitura desse gráfico ou dessa tabela, como você consegue extrair os valores necessários para você poder responder a questão. E nós temos os conceitos diversos que são importantes a gente conhecer para agilizar na hora de resolver o exercício. O máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. É mais comum você utilizar o mínimo múltiplo comum, principalmente quando você tem que resolver a soma ou subtração de duas frações. Pode ser que alguma outra questão você possa resolver sem cálculo, só por raciocínio lógico. Interpretação de texto é muito importante, principalmente que a ETEC costuma ter textos longos aí antes de cada questão. Eu recomendo que você primeiramente leia o enunciado, destaque aquilo que você precisa procurar no texto, aí sim você faz a leitura do texto, aí você sabe certinho o que você precisa procurar. E você tem que conhecer as operações aritméticas, soma, subtração, divisão, multiplicação, trabalhar com frações, resolver uma potência, resolver uma raiz quadrada. Então é necessário que você tenha esse domínio. Então, futuros ETECianos, estes são os conceitos de matemática que eu costumo encontrar com maior frequência quando estou resolvendo uma prova da ETEC. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Espero ter ajudado e até a próxima.